Bem, nós estamos aqui nas nossas últimas aulas já do IDEA e nós queremos realmente trazer um desfecho para tudo isso que nós falamos até agora. E o título dessa nossa aula, nós vamos falar sobre o descanso dos filhos. Você tem aí no seu manual, no capítulo 13, o descanso dos filhos. Há um descanso para nós. Há algo que Deus tem para nós. Na última aula, nós falamos sobre a promessa de Deus, a confiança na promessa. E essa confiança inclui três coisas. Nós termos vestidos com a glória de Deus, nós descansarmos na sua provisão e proteção, e a confiança no futuro, porque o nosso futuro está nas mãos de Deus. Vou repetir porque isso aqui é tremendo, nós vamos fechar justamente isso. A promessa que Deus nos fez, ela inclui sermos vestidos com a glória de Deus, aquela mesma glória que Adão tinha perdido, descanso na provisão e na proteção de Deus e confiança no futuro, porque Deus cuida de nós, Deus cuida do nosso futuro. Eu quero que você abra lá comigo em Ezequiel capítulo 46, porque nós vamos falar justamente sobre isso, o descanso dos filhos. Ezequiel capítulo 46, verso 1 e verso 2, vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Mas no sábado, ela se abrirá, e também no dia da festa da lua nova. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo da porta e permanecerá junto da ombreira da porta. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos, e ele adorará no limiar da porta e sairá. Mas a porta não se fechará até a tarde. O que é interessante a gente começar a ver aqui, nós acabamos de falar que a confiança da promessa, a promessa que Deus fez para nós, ela inclui nós sermos vestidos de glória. Nós recebemos novamente a reputação, a fama, o peso da presença de Deus em nós, é através de nós. E aqui quando nós lemos Ezequiel, ele começa a juntar essas coisas, porque a figura do Oriente é a figura da glória de Deus, é a figura da glória de Deus que vem nascendo, da luz, do brilho da glória de Deus que vem nascendo, que vem resplandecendo sobre os filhos de Deus. E a Bíblia diz que essa glória é sempre crescente sobre as nossas vidas. Quanto mais nós permanecemos em Deus, quanto mais nós andamos em Deus e nós concordamos com Deus, mais as pessoas veem Deus através de nós. Porque a glória, gente, não é nossa, é a glória de Deus em nós. Não é a sua glória, não é a sua reputação, não é a sua fama, não é o seu nome. Porque nós somos chamados pelo nome dEle. Nós somos investidos com o nome que é sobre todo nome. Essa é a glória que nós damos para Ele. E a Bíblia diz que essa porta que vai se abrir é a porta que dá para o Oriente. E a porta que dá para o Oriente é símbolo da glória de Deus. É símbolo, essa é a porta que vai se abrir para nós. Essa é a porta que se abrirá para os filhos de Deus. E essa porta vai estar fechada durante os 6 dias de trabalho. Lembra, nós estamos falando sobre descanso. Durante os 6 dias de trabalho, ela vai estar fechada. Enquanto nós temos uma mentalidade, o que isso quer dizer? Enquanto nós temos uma mentalidade de fazer e não de ser em primeiro lugar, nós trabalhamos com a nossa própria força. Você lembra de Abraão? Abraão, ele tinha que descansar em Deus e esperar em Deus, porque Deus traria a promessa. O que ele fez? Ele pega da sua própria força, com a astúcia da sua esposa, com a inteligência e a razão da sua própria esposa, e ele produz um filho para si mesmo. Ele produz um filho na carne. E que lá em Gênesis capítulo 22, Deus vai virar para Abraão e vai fazer assim, e vai falar assim: pega o seu único filho, porque a carne já estava considerada, Ismael como filho da carne estava desconsiderada, porque Deus ele só pode agir segundo aquilo que Ele fala.
E Deus fala para Abraão: eu vou te dar um filho, vai nascer segundo a minha palavra, no meu tempo, da minha maneira, segundo a minha ordem, segundo os meus estatutos. E Abraão começa a fazer as coisas pensando que ele estaria ajudando a Deus. Enquanto você estiver com a mentalidade de que eu tenho que fazer, eu preciso fazer, eu tenho que agir, eu tenho que dar, eu tenho que fazer, eu tenho, você não está preocupado em ser. E aí você começa a trabalhar e para de descansar. Quando você começa a fazer mais do que ser, Cristo é mantido fora da tua vida. E aí você tem a figura de Marta e Maria. Você tem a figura de uma que trabalha, porque o mestre chegou, eu preciso trabalhar, eu preciso que ele tenha conforto, eu preciso que ele beba água, eu preciso que ele coma. Enquanto a outra está sentada aos pés de Jesus. E essa, segundo Jesus, é a melhor parte para aquele momento. Há momento em que os discípulos são enviados, mas há momento em que os discípulos devem permanecer, e nós devemos entender que há tempo para tudo. Mas no dia do descanso, no dia do sábado, essa porta é aberta, essa porta é escancarada, a porta da glória, a porta que dá para o Oriente, ela é escancarada para que você entre em dimensões superiores. Então o descanso abre a porta da glória. Não entenda a glória como um lugar, porque glória, como eu já falei para você, significa reputação e fama. A glória de Deus, a própria presença de Deus que já está em você, nesse descanso, abre essa porta para que você seja visto como filho de Deus. Então o descanso abre a porta. Quando nós entramos na posição e mentalidade de descanso em Deus, Ele tem total permissão para abrir as portas que revelarão a sua glória. É a glória dele, gente. Nós estamos falando da glória dele. Isaías 56, capítulo 56, verso 4 até o verso 6, vai nos trazer uma outra perspectiva também. Veja só, diz assim: porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Olha só que coisa terrível. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Deus aqui está falando de servos, de escravos, de eunucos. Nesse âmbito aqui, Deus não está nem falando de filhos, porque provavelmente os filhos negaram. Provavelmente os filhos se esqueceram do sábado, não abraçaram a aliança, e Deus estava falando, os eunucos guardaram a minha aliança. Os eunucos, eles guardaram o princípio de descanso, o princípio do sábado. Eles escolheram aquilo que agrada a Deus. Gente, quando nós estamos falando sobre adoração como filhos que adoram, nós estamos falando sobre agradar a Deus e não a mim mesmo. E a Bíblia fala, eles foram melhor do que filhos e filhas. Que coisa terrível é essa? De filhos e filhas que entendem que têm uma herança, mas que não vivem para agradar a Deus. Parece um filho pródigo. Ele só queria a herança dele, estava ali no conforto do pai, mas o que ele queria era herança, era fazer o que ele queria. E Deus fala que esses eunucos, eles guardaram os sábados. Eles eram escravos, a mentalidade deles era escrava. Uma mentalidade presa. Nós já vimos isso sobre a mentalidade escrava. Era uma mentalidade escrava porque eles eram escravos. Mas a Bíblia diz que mesmo nessa escravidão, eles preferiram agradar a Deus. O símbolo do eunuco é um símbolo de pureza. Porque eles eram castos. Era um símbolo de pureza de conduta. Transparência e inocência, para que pudessem servir ao seu Senhor sem distração.
Porque é o que Mateus capítulo 5, verso 29 e 30 vai dizer para você e para mim. Se o teu olho te atrapalha, tira o teu olho. Se a tua mão te atrapalha, tira a tua mão. Olha, preste atenção, tira da tua vida tudo aquilo que vai te atrapalhar, que você identifica, caramba, isso está me atrapalhando, com licença. Tira da tua vida tudo aquilo que vai te atrapalhar de você servir a Deus, de você agradar a Deus, de você receber esse descanso, essa glória. Eu não quero na minha vida que as pedras clamem. Eu vou abrir os meus lábios e eu vou clamar. Eu não quero que os montes celebrem no meu lugar. Eu tenho a consciência de que, como filho de Deus, eu vou viver isso. Eu vou viver a chamada que Deus tem para a minha vida. É uma decisão. Eu não quero que os servos recebam a minha herança. Eu sou filho, eu estou sendo transformado na minha mentalidade, no meu corpo, para que eu possa administrar as coisas do Pai. Você foi chamado para domínio. Você foi chamado para viver algo que Deus planejou na tua vida. E a Bíblia diz que os eunucos estão tirando a tua parte, porque eles estão fazendo melhor do que você. A nossa vida com Deus deve ser uma vida de percepção daquilo que Deus quer estar fazendo na nossa vida. E Deus quer mais do que isso para nós. Deus espera de nós como filhos. A Bíblia diz que Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Que coisa triste. É assim que nós queremos terminar o nosso dia? Não. Mas Deus não negará um nome exaltado àqueles que se humilham para cumprir os propósitos do Pai. Literalmente se comprometendo e entrando em aliança com Ele. Eu falei uma certa vez, não me lembro se foi aqui, que às vezes no seu trabalho tem gente tomando o lugar que Deus quer que você esteja, pelo simples fato de você não se comportar como filho de Deus. Ele prefere dar para pessoas que vão realmente cumprir um propósito estabelecido, do que para você que não vai cumprir, mesmo você sendo filho de Deus. E tem muita gente do mundo ganhando as riquezas que você tinha que ganhar, por causa da sua falta de caráter. Nós já vimos isso, um dos símbolos, uma das maneiras com que eu mostro que eu sou filho de Deus é caráter. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente, falando sobre Noé. Caráter. Se nós estamos no descanso, se nós temos que não profanar a minha posição de descanso, porque o sábado ele vai falar sobre isso, eu não profanar a minha posição de descanso, meus irmãos, isso está falando de você viver uma vida que Deus espera que você viva. Isaías 58, capítulo 12 a 14 na NVI, diz assim: seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Nós fomos colocados aqui nessa terra e estamos aqui nessa terra para sermos reparadores, para que o reino de Deus volte a funcionar de maneira completa nessa terra. Deus não criou a terra para ser destruída e para ficar vazia. Deus criou a terra para ser habitada por filhos e filhas, justos, retos. Aí ele fala, dá uma condição no verso 13: se você vigiar seus pés, para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser no meu santo dia. Se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, não é só dizer, é fazer. Ora, se nós falamos que nós temos comunhão com Deus e andamos em trevas, então nós estamos mentindo. É o que diz João.
Nós estamos mentindo porque Ele é a verdade. E a verdade é Deus se revelando como Ele é. Ele se revela para você assim como Ele é, para que você possa ter comunhão com aquela verdade e andar naquela verdade. Trevas fala da ausência de luz, ausência de revelação, ignorância. Ora, se você sabe aquilo e você professa, então você tem que praticar a fé. É prática de verdade, é prática da palavra. E ele fala, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades. Então, esse então aqui é maravilhoso, sabe por quê? Porque Deus está falando assim, eu vou te honrar, na medida que você me honrar. Deus é um Deus de dádiva, Deus é um Deus bom, Deus é um Deus generoso. Na medida que você dá, Ele te retorna. Porque é o que a Bíblia diz, com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos. É a mesma medida, gente. Eu estou apresentando essa medida. É só isso aqui que eu consigo suportar. O que você dá, gente, é uma bandeja. O que você apresenta para Deus é uma bandeja. E a bandeja só pode comportar esse limite aqui. Quando você dá para Deus, Ele consegue posicionar nessa bandeja aquilo que você precisa receber. A sua dádiva, a sua generosidade é uma medida para que você possa comportar mais de Deus para toda a generosidade. Você é abençoado para abençoar. Então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai, pois é o Senhor quem fala. No verso 13, aqui a Bíblia diz que quando você fizer do sábado, do descanso, do princípio de descanso em sua vida uma alta prioridade, quando você começar a entender o que você vai entender hoje, e você fizer disso na sua vida alta prioridade, em entrar no descanso e permanecer no descanso, quando você vigiar, ou seja, desviar, olha só o processo. Você quer permanecer no descanso? Então a Bíblia diz que você deve desviar seus pés, de tentar fazer. Lembra que nós falamos de Abraão? De tentar fazer da sua própria maneira. Ah, não, eu adoro a Deus do jeito que eu quiser. É o jeito que eu tenho. Se você desviar os seus pés, que fala de caminhada, jornada, conduta, se você desviar os seus pés de tentar fazer da sua própria maneira, para o seu próprio agrado, e começar a chamar, e começar a declarar, e começar a confessar a importância do descanso na sua vida, então Deus te colocará em lugares altos. É uma decisão do coração e confissão com os nossos lábios. Eu criei, por isso eu falei. A Bíblia fala da salvação justamente com isso. A Bíblia fala que ele deve crer no seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e confessar com os seus lábios que Ele é Senhor, publicamente, para que todo mundo saiba. É o coração e a boca juntos na nossa adoração, gente. E no nosso louvor, o nosso coração e os nossos lábios estão totalmente ligados. Eu estava explicando para o nosso grupo de louvor aqui da igreja, explicando que a adoração, ela é muito interior. Ela é baseada em honra, ela é baseada em decisões, ela é baseada em coisas importantes, ela é baseada em prioridade. Você pode muito bem escolher a coisa certa e estar adorando a Deus. E você pode muito bem escolher a coisa errada e estar ignorando a Deus, e estar adorando ao seu próprio bolso, porque o seu chefe disse que se você não fizer, você vai ser demitido. É igual o rei tentando jogar os 3 amigos de Daniel na fornalha. Olha só o espírito da adoração. Rei, se você quiser, pode jogar. Porque se o nosso Deus quiser nos livrar, olha a confiança. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas nós não dobraremos o nosso joelho. Adoração, uma constituição interna. Como é que eles chegaram ali para poder declarar? É porque eles estavam cheios de verdade, eles conheciam a Deus. E o louvor, gente, é expressão. Ele deve ser expresso, ele deve ser comunicado. Essa realidade interior agora eu expresso. Meu Deus é o meu refúgio.
Por isso que a Bíblia fala daqueles homens, dos fariseus, dos hipócritas, porque eles só falavam, eles não tinham a constituição interna, eles não tinham a atitude no coração, eles não tinham a prioridade correta no coração. Então eles falavam das regras, eles falavam da lei, eles falavam de tudo, mas não tinham relacionamento. Então o que é importante na nossa vida? O relacionamento e a confissão, porque a nossa confissão vai deixar as hostes celestiais, vai deixar os principados e potestades saberem que o nosso Deus é digno de louvor, e que eu tenho relacionamento com Ele. Agora, eu vou te mostrar isso, através da minha atitude, da minha adoração. Então, Deus te colocará, por causa disso, em lugares altos. E esses lugares altos, eu vou ler para você, Deuteronômio capítulo 32, na NVI, capítulo 32 até o verso 14, vai dizer assim, perdão, escutem, ó céus, e eu falarei, escutem, prestem atenção, ouça, ó terra, as palavras da minha boca, que o meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras como orvalho, desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoas sobre as tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, olha o louvor, e as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erro, justo e reto Ele é. Seus filhos têm, olha só que interessante, seus filhos têm agido corruptamente para com Ele, e não como filhos. Lembra que nós acabamos de falar dos eunucos, os filhos têm agido corruptamente, e não como filhos, porque como filhos de Deus nós temos um padrão, como filhos de Deus, nós temos um padrão que é Cristo Jesus, o Rei da Glória. Ele é o Filho padrão. E é isso que está sendo formado dentro de nós com o fruto do Espírito, o caráter. O caráter, para quê? Para que nós possamos reinar em vida. E não como filhos. Que vergonha! São geração pervertida e transviada. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante? Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Lembrem-se dos dias do passado, considerem as gerações há muito passadas, perguntem aos seus pais, e eles lhes contarão, aos seus líderes, e eles lhes explicarão, quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel, pois o povo preferido do Senhor é este povo, Jacó é a herança que lhes coube. Numa terra deserta, ele o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como menina dos seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as suas asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Ele está querendo que você se lembre que é isso que ele quer para você. Muitos não estão andando assim, mas ele falou, pode perguntar para os seus pais, aos seus líderes, como é que Deus tratava os seus filhos, aqueles que andavam segundo a sua filiação. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Verso 13, ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra, e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com a coalhada e leite do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Baçã, e com os mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu espumoso sangue das uvas. Lugares altos, Deus tem te colocado, e ele começa aqui dizendo, então Deus te colocará nos lugares altos, lá no verso 14 de Isaías 58, veja outras passagens aqui, Abacuque, capítulo 3, 19, o Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Salmo 18, 31 a 33. Pois quem é Deus, senão o Senhor?
E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Ele faz os meus pés como os das corças e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Deus tem um lugar alto para você. O que isso significa? O lugar alto é uma imagem de conquista, gente. Colocar alguém em lugar alto significa que aquele homem, aquela mulher, ele está conquistando a cidade. Ele está conquistando a região. É uma figura simbólica. Ele é colocado no lugar alto. E isso quer dizer que ele é posto como Senhor. Se você for lá nas nossas primeiras aulas, Gênesis capítulo 1, verso 26, a Bíblia fala que o homem foi colocado como Senhor desse lugar, como Senhor dessa terra, estando ele mesmo debaixo do senhorio de Deus o Pai. Porque a ele foi dado domínio, a ele foi dado a capacidade de multiplicar, de frutificar, de subjugar. Ele foi colocado sob o Senhor. Apocalipse vai dizer que Jesus Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores, está lá escrito nele. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ser posto em lugar alto é ser posto em lugar de vitória, em posição de vitória, em posição de conquista, em posição de senhorio. Fala de estar protegido e fala de andar em prosperidade, em abundância, comer das coisas mais excelentes da terra. Deus fez isso para você comer das coisas mais excelentes da terra. A Bíblia também fala que Ele vai nos dar a herança de Jacó. Ou seja, tudo aquilo que pertencia a Abraão e a Isaac, agora estão juntos em Jacó. É sempre aumentando, gente. Abraão conquistou, Abraão teve posses, Isaac aumentou, teve posses, agora tudo isso foi dado a Jacó. Jacó não recebeu dívida, Jacó recebeu herança. E muitas vezes parece que o crente está vivendo como se Deus tivesse deixado dívidas para ele. Mas sabe por que isso? Porque a pessoa não tem vivido na dimensão do descanso. Quando nós honramos a Deus, Ele nos honra com descanso, com herança. Nos coloca em lugares altos, em lugar de vitória. E ali nesse lugar é que nós somos guiados em triunfo. Veja bem, você já recebeu a vitória. Nós já vimos isso, a vitória dos filhos. Você já recebeu a vitória. Você não precisa conquistar a vitória já te foi dada. A palavra herança no hebraico, Nehalá significa possessão concedida a uma pessoa por outra. E se você for pegar cada palavrinha, às vezes eu gosto de fazer isso para entender o significado original. Porque você sabe que, você tem isso até na sua apostila, você sabe que a língua hebraica, ela foi escrita, ela começou com pictogramas, né, ou pictógrafos, igual a língua egípcia, por exemplo. Eram desenhos que representavam algumas ações que, quando colocadas juntas, formavam uma palavra e que aquela palavra, aquelas figuras todas juntas, queriam trazer um significado para que a pessoa entendesse o real sentido daquela palavra. Então, por exemplo, essa palavra Nehalá, que é a palavra que significa herança, uma possessão concedida a uma por outra, se você pegar cada palavra dela, você vai ver que, por exemplo, a primeira palavra é o Nun. O Nun é uma semente e comunica a ideia de proliferação. Mais, abundância, mais, riqueza, prosperidade e multiplicação. Olha só, nós estamos falando da palavra herança. Ela começa já com riqueza, proliferação, multiplicação, prosperidade. A segunda palavra é o Het, consoante, é o Het, que representa os muros de uma tenda, que fala de divisão, fala de cortar pela metade. Depois você tem Lamed. Lamed é um cajado ou um professor que guia você a algum lugar.
Mas o interessante é que essa elamet também significa você se amarrar. Por isso é que um discípulo estava sempre amarrado, atrelado ao seu mestre. Porque aquele mestre levaria ele a algum lugar. E a palavra rei, que é a figura de um homem com braços levantados, comunicando o conceito de olhar para algo. Ele não está olhando para qualquer coisa, ele está olhando para algo, está com olhos fixos. Espera aí, eu estou vendo. Também significa revelar algo. Você vê no Salmo 24 que quando a Bíblia diz, em quem é que pode permanecer? Mãos puras, né? A apresentação. Olha só, olha para o meu coração e olha para as minhas mãos. Estão falando a mesma coisa. Olha para a minha intenção e olha para a minha obra. Estão falando as mesmas coisas. Mas o conceito de rei aqui é justamente ele estar olhando para algo, porque ele está esperando algo. Então, quando você coloca todas essas letrinhas juntas, dá a seguinte definição: a riqueza que é dividida, ou seja, é repartida. A riqueza é dividida, é repartida, é dada, e é atrelada, está junta ao que é esperado. Essa riqueza aqui, gente, não é algo que eu vou ter só para mim. Essa riqueza aqui, ela está atrelada, lembra que nós falamos do professor Lamed? Ela está atrelada a algo que vai me levar a um outro lugar. Quando Deus te dá alguma coisa, não é para você engordar, é para você distribuir. Essa riqueza que te foi distribuída, que te foi dada, agora é para que você possa fazer de forma melhor tudo aquilo que Deus deu para você. Nós já falamos sobre isso. Que Deus te dá uma herança justamente para que as suas necessidades sejam supridas, você não precise ficar se preocupando com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir, com que você possa focar no reino e ter o suficiente para que você possa ser um centro de distribuição desses recursos. Deus te dá uma herança para que você seja um centro de distribuição dos recursos do reino. Aleluia. Então essa riqueza, ela é dividida, ela é dada, mas ela está atrelada ao que é esperado. E aí eu pergunto para você, qual era a herança de Jacó? Se nós estamos recebendo a herança de Jacó como filhos, porque estamos nos posicionando, nós estamos declarando que o sábado nós estamos honrando aquilo que nós estamos declarando, que tipo de riqueza estava atrelada a Jacó, que hoje está atrelada aos filhos da promessa? Número 1. O próprio Deus é a nossa porção. Jeremias 10:16. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Primeira coisa que você recebe nessa herança, como parte dessa herança, é Deus primeiro. É Deus primeiro. Por isso que se você coloca a riqueza em primeiro lugar, você já está sob domínio de Mamon. Você já está mudando as prioridades. A primeira coisa na sua vida, a primeira riqueza, a primeira herança, parte dessa herança é o próprio Deus. A segunda coisa que nós recebemos está lá em Deuteronômio 33:4. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. A lei, a palavra, e a palavra Torá, lei, que literalmente significa jogar. Jogar como se joga uma pedra, como se joga uma flecha, jogar para frente. A lei, ela quer te jogar para frente. Ela quer te, como diz o pastor, de catapultar. Ela quer que você alcance níveis maiores. Ela quer com que você avance. Ela quer com que você preste atenção e você faça para que você possa prosperar no teu caminho, como Deus disse para Josué. Tu farás o teu caminho prosperar, porque é Ele quem te dá a habilidade para prosperar. Deus, Ele te dá a habilidade, e conforme você vai andando com Deus, nessa habilidade começa a frutificar.
Não é você prosperar na sua própria força, não. Eu trabalho, então essa prosperidade vem porque eu trabalho. Não. Você tem que reconhecer, primeiro, que Deus é a sua porção. É Ele quem te dá a capacidade de prosperar. E Ele nos dá a lei, não para nos amarrar, mas para nos jogar para frente. A palavra Torá também significa os ensinos de um pai que apontam para um caminho. Gente, Deus para nós já tem um caminho. 2 Pedro 1, 3 e 4, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, ao caráter de Deus, à santidade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Lembra que nós estamos falando que parte dessa herança é a glória. Nós falamos na aula passada, é a glória, é o descanso, é a confiança no futuro. Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, filhos de Deus, através da palavra. É nossa herança, a palavra que aponta um caminho, a palavra que nos joga para frente, a palavra que nos faz avançar. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos aqueles que olham para frente, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, livrando-nos da corrupção das paixões que há nesse mundo. E 3, o que faz parte da herança de Jacó? O que faz parte? Salmo 47, 4. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Deus te ama demais. É prazer dEle dar-vos o seu reino. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto que Ele tem prazer em compartilhar a sua própria glória, reputação e fama com você. Nós falamos na última aula que Deus não compartilha da sua glória com o outro. E que esse outro é uma pessoa que procrastina. A pessoa que procrastina, ela fica parada, ela diz que vai avançar, mas amanhã. Ela concorda, não, eu tenho que avançar, eu sei disso, mas amanhã. Deus não compartilha com outros que não têm a mesma natureza, que não têm a mesma visão, que não têm o mesmo caráter, que não têm o mesmo plano, propósito, projeto. Deus compartilha da sua glória com aqueles que o amam. Ele chega ao ponto de dizer, eu amo os que me amam, Provérbios. O que isso quer dizer? Que Deus é assim, Ele é seleto dessa forma? Não. Deus ao mundo amou. Só que agora as pessoas têm que responder a esse amor. E quanto mais, veja bem, quanto mais eu respondo ao amor de Deus, mais eu consigo experimentar do amor de Deus. Não é que Ele não ama as pessoas lá fora, Ele ama, tanto que Ele envia você para elas, tanto que Ele dá oportunidades para elas, de tanto que Ele ama as pessoas, de tanto que Ele ama os seres humanos. Só que você só consegue experimentar dimensões em Deus quando você dá para Ele aquilo que você precisa receber. Você coloca na sua bandeja e você diz, isso eu consigo receber. Então, Senhor, por favor, você quer colocar aqui, nessa mesma medida que eu estou te dando? Tem gente que se abre para Deus só um pedacinho. E é aqui, só aqui que Deus vai conseguir trabalhar. Ele diz que Ele está apresentando tudo, mas Ele só está dando um pedacinho. Nas nossas vidas nós temos que dar tudo. Deus não quer um pedacinho de você, Deus quer todo. Deus quer você todo, para que a glória dEle possa se manifestar através de você todo. Existe honra para os que honram, para aqueles que vivem no descanso. Nós começamos falando que a porta, ela se abre no dia do descanso. Essa porta vai se abrir para você. Essa porta vai se abrir para você, a porta do Oriente, a porta da glória. E Deus, gente, Ele mesmo cria esse descanso. Foi Deus quem criou essa maneira, foi Deus quem disse que é assim que vai acontecer. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3 diz assim, assim pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército.
E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Até Deus descansou. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então Deus, ele leva 6 dias para criar tudo. Então quando ele cria o homem, a Bíblia diz que ele concluiu o programa da criação. Ou seja, eu cheguei no ápice, era isso que eu queria. Eu criei todas as coisas por causa dessa última, essa sexta, desse 6º dia. Tudo foi criado, tudo que foi criado foi feito para o homem, para que o homem administrasse em nome de Deus, como filho de Deus. E Deus cria uma coisa para si nesse último dia, ele cria algo chamado descanso. O 7º dia, que depois foi chamado de descanso sabático. Mas não somente para ele, olha só que Deus maravilhoso. Ele cria o descanso porque estava tudo completo, não precisava de mais nada. Olha só, a posição de descanso vai declarar que nada mais é necessário. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me é necessário. Na versão mais literal vai dizer, eu não preciso de mais nada. Descanso, já está tudo completo. Por isso o número 7 quer dizer perfeição. Está tudo completo. Essa capa está completa, não precisa de mais nada. Se não estivesse completo, eu talvez estaria dizendo, eu acho que precisa de mais um pontinho aqui nessa figura. Eu acho que precisa de mais disso. Quando Deus olhou para o homem e viu que era muito bom, ele estava dizendo que o processo estava completo. Vou descansar. Então a gente entende que o descanso para nós, quando Deus cria o descanso, ele cria o descanso para si e ele convida o homem para participar desse descanso. Olha como é que eu faço, meu filho. Tudo foi criado para você. Agora administre. Administre todas as coisas. Multiplique. Dê nome aos animais, para que eles possam saber qual é a sua natureza, para que você possa saber qual é o tipo de natureza que eles têm. Mas você também tem que entender que na posição do homem, descanso não é ausência de tarefas. Não é ausência de um trabalho, não é ausência de fazer algo. Mas é uma posição de onde nós trabalhamos. É uma posição de onde eu e você trabalhamos. Porque a palavra descanso fala de repouso, ou desistir de qualquer esforço. Fala do fim de contenção, fim de brigas, fim de débitos. É simplesmente ignorar o ataque do inimigo e manter-se focado no Senhor e no seu propósito. Por isso a Bíblia diz resistir. O problema é que a igreja como um todo está tentando lutar, esforçar-se contra um inimigo derrotado. E ele sabe onde é que ele te ganha? No teu cansaço. No teu cansaço. Porque ele vai inserindo desânimo. Nesse teu esforço ele vai inserindo desânimo. Ele vai inserindo um pouco aqui, um pouco de desespero, um pouco de medo. Eu já estou nisso há 10 anos. Eu já estou nisso há 1 ano. Eu não consigo ver. Eu não consigo mais ouvir a palavra. Ele vai te ganhando no teu cansaço. Mas quando você descansa, você sabe da tua posição. A Bíblia diz resistir ao diabo. Resistir. Você sabe que ele já é derrotado. Você sabe que ele vai ficar batendo no teu pé. Mas você permanece. Você permanece focado. Deus me conduz em triunfo. Eu tenho saúde. Eu tenho vida em abundância. A palavra de Deus diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você resiste. Gente, até Jesus dormiu no barco no meio da tempestade. O que você acha que ele estava fazendo? Ele estava descansando. E quando os discípulos eles começam a ficar desesperados, porque acharam que eles iam morrer, eles vão falar com o mestre, e o mestre levanta e acalma a tempestade. Ele acalma a tempestade com um cumprimento entre amigos. Shalom. Ordem. Eu vim em paz, eu vim para trazer ordem. Shalom.
O meu relacionamento contigo é para trazer ordem. Por isso que quando você fala de paz, você está declarando que o que você quer fazer naquele relacionamento ali é trazer ordem. É manter ordem. Shalom, paz. Você levanta a tua voz para declarar que enquanto vocês se encontrarem, o objetivo é ordem, é paz, é descanso. E aí a Bíblia fala disso, do Shabat, do sábado, do descanso. E o legal dessa palavra Shabat é que significa aquietar-se. Aquietar-se. E aí nós nos lembramos de Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra aquietai-vos aqui não é Shabat, mas ela traz essa mesma condição. E o mais interessante é que, traduzindo essa palavra aquietai-vos, a palavra aqui é Rafá. Rafá é a palavra que dá origem à cura, mas Rafá significa relaxar, soltar, relaxar. O que Deus quer é com que você abra mão das suas coisas. Lembra que nós começamos a ler que se você chamar e deixar de fazer a sua própria maneira, deixa a sua própria maneira, abre mão da tua própria maneira. Mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar o leite não vai vir, e se eu não fizer, abra mão da tua própria maneira. Se Deus te deu um trabalho, é para você trabalhar, é claro, mas o teu trabalho não é o meio com que você vai se sustentar, porque o teu sustento vem de Deus. O teu trabalho é uma maneira para você receber semente, para você semear. Deus está te dando semente. O teu trabalho é para você receber semente, para que você possa semear. Então se aquieta. Se você deu o compromisso, se você deu a sua palavra, aquieta, faça aquilo. O diabo sempre vai trazer alguma coisa no meio do caminho para você não cumprir aquilo que você falou. E se você falou, mantenha a sua palavra e aquieta. Saiba que Deus vai cuidar de você. Lembra da confiança do futuro? Glória, descanso, proteção e confiança no futuro. Aquieta. Essa palavra aquietar aqui, Rafá, gera a palavra que significa cura, médico, reparar, consertar, melhorar. E eu quero dizer para você que a cura é apenas uma melhora. Deus vai te curar e quer te curar, Ele quer te curar. Mas o que Ele tem para você, que é parte da sua herança com relação a isso, é saúde. É você saber se manter em saúde. É isso que Deus quer para você. Então, no 7º dia, Deus descansou no seu trabalho. Preste atenção nisso. Ele trabalhou de forma tão completa e de forma tão poderosa, que aquilo que ele produziu irá, a partir daquele momento, trabalhar para ele. É como se você criasse um computador para fazer cálculos para você. Você cria, gasta tempo, e naquele momento, depois que está tudo completo, é só você inserir um número, pum, ele trabalha para você. Isso irá perpetuar a si mesmo em seu nome, sem a sua interferência direta. O sol, por exemplo, Deus não precisa todo dia dizer sol brilha, ele continua brilhando. Ele continua brilhando, e continua brilhando, e continua brilhando. Até para o sol não existe nem dia nem noite, só existe uma palavra. Isso é interessantíssimo, existe dia e noite para nós, porque a terra está girando. Então nós saímos do foco da luz. Então existe dia e noite, mas para o sol em si só existe uma palavra: exista. E nessa palavra existir, existe uma complexidade de informações que ele sabe em si o que ele tem que fazer. Ele tem que produzir calor, e esse calor vai produzir luz para um povo lá naquele planeta. Eu vou trabalhar e eu vou existir para ele, e quando eles olharem para mim, todos os dias eles vão se lembrar de quem me fez. Então eu existo para trazer glória para Deus. Uma só palavra que o sol tem: exista. Brilhe, exista.
O que Deus criou irá trabalhar de forma obediente e sinergética, ou seja, simultaneamente com as outras coisas. Ele vai começar a agregar. O sol, ele vai começar a agregar. E a lua vai entrar no processo para iluminar a noite, e o sol vai iluminar a lua, e o sol e a lua vão trabalhar juntos, e as estações e a terra está numa posição certa, tudo vai trabalhar de forma sinergética, tudo vai trabalhar de uma forma para expressar que o Criador está no controle, apesar dele não se levantar todo dia para dizer terra roda, lua entra no seu lugar, sol brilha, todos eles sabem o que eles têm que fazer. E trabalham de forma sinergética. Deus entrou no seu descanso e as suas obras o seguiram. As obras de Deus entraram em descanso. As obras de Deus entraram em descanso juntamente com Deus. Eles começaram a produzir segundo a sua espécie. Tudo que o homem tinha que fazer era pegar a semente e plantar e administrar. E o curso da vida ia continuar. O problema é que o homem decidiu sair disso e quem ia administrar todas as coisas. Por isso a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, para que elas possam ser administradas. Porque elas já estão cansadas de terem que produzir por si mesmo. Elas estão querendo ser administradas pelos filhos de Deus. Isso significa que se certas condições nas nossas vidas são alinhadas com a vontade de Deus, algo irá resultar de acordo com o seu propósito. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para mim. E é quando nós nos alinhamos com esse plano, confiamos, aquietamos, que as coisas começam a cair nos seus lugares. Mas você fica tentando se esforçar contra Deus, tentando fazer a sua própria vontade, tentando fazer aquilo que você acha que é o mais correto. E Deus está falando, não, é assim. Ele é soberano e Ele cria as coisas para que você ande nelas. Salmo 133, verso 1 a 3. Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor. O Senhor, quando Ele cria coisas, Ele ordena, para que aquilo que Ele criou saiba o que Ele tem que fazer. Por isso que quando Deus cria o homem, Ele ordena ao homem, administre, multiplique. Essa palavra ordena implica que Deus estabelece as regras, e se as condições estiverem certas, o resultado é produzido. Não adianta, gente, você tentar colocar uma televisão dentro de uma bacia com água, não vai produzir, porque não foi feita para produzir na água. Se você colocar um patinho de borracha, ele vai trabalhar muito bem, porque ele foi criado para fazer isso. Mas a sua vida não foi feita e não foi ordenada para sair da presença de Deus. E se Deus está em descanso, isso quer dizer que você está na presença de Deus, você está em descanso. Por isso que eu digo para você, você não precisa, Deus não projetou para que você estivesse na presença e fora da presença. Na presença e fora da presença. Entrarei em sua presença, agora já não estou mais na presença. Toda vez que você está na presença de Deus, há descanso, porque a confiança gera certeza, gera fé. Quando você sai, você tem que trabalhar, você tem que tentar arrumar uma maneira de voltar e... você só consegue através do descanso experimentar essa presença. Portanto, a lei do sábado iluminava esse princípio de descanso. Um princípio de descanso para as nossas vidas. Para que aquilo que Deus projetou na sua vida possa acontecer. Para que você seja aquele filho que Deus planejou para você. Para que você fosse, para que você trabalhasse numa posição de descanso. Você entenda o trabalho que eu estou falando de ação. Numa posição de descanso, não é aquela pessoa que fica deitada no sofá e dizendo, Deus vai me abençoar com o emprego, eu vou ficar no sofá. Não, ação, fé é ação. Fé é ação. Adão tinha que administrar. Mas uma posição de descanso. Eu vou administrar, eu sei o que vai acontecer. Confiança no futuro. Eu vou botar a semente de manga, eu sei que vai sair manga. Eu vou botar
o animal aqui, com esse animal, e eu sei o que vai acontecer. Eu sei que cachorro com cachorro dá cachorro. Eu sei, posição de descanso. Mas ele fazia, porque nós somos cooperadores com Deus. Aonde? Nesse lugar chamado descanso. Bom? Vamos para a próxima aula, que Deus te abençoe.